0. República da Albânia. República e Chipre, pequeno país montanhoso da Península Balcânica, no sudeste da Europa. A Albânia em albanês, Chipre, Chipria, oficialmente República da Albânia em albanês, República e Chipre, é um pequeno país montanhoso da Península Balcânica, no sudeste da Europa. Tem uma área total de 27.400 km² e uma população de quase 3 milhões de habitantes. Situada na borda ocidental da Península Balcânica, limita-se ao norte com o Montenegro, a nordeste com o Kosovo, a leste com Macedônia do Norte e Grécia e ao sul e oeste com o Mar Adriático, do outro lado do qual se encontra a Itália. A língua oficial é o albanês. Na atualidade, a Albânia está entre os países menos desenvolvidos da Europa, embora possua indicadores sociais superiores ao da média brasileira em 2013. Segundo dados de 2011, cerca de 53% da população da Albânia vive em zonas urbanas, dos quais cerca de 25% vivem na capital Tirana, e 47% em zonas rurais. Em 2012, existiam na Albânia aproximadamente 120.000 automóveis. A Albânia foi uma nação socialista da Segunda Guerra Mundial até 1992. Todavia, rompeu relações com a ex-União Soviética em 1961, e aliou-se à China. O rompimento com a União Soviética separou a Albânia dos contatos com a maioria dos outros países. Poucos visitantes estrangeiros têm permissão de entrar na Albânia. A partir de 1978, as relações com a China ficaram estremecidas. A Albânia fez parte do Império Otomano por mais de 400 anos. Conquistou sua independência em 1912. Seu nome em albanês é Chipria, que significa a terra da águia. O nome oficial da Albânia é República e Chipre, República da Albânia. Tirana, com cerca de 454.000 habitantes, é a capital e maior cidade do país. O país é membro das Nações Unidas, do Banco Mundial, da Unesco, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), da Organização Mundial do Comércio (OMC), do Conselho da Europa (COI), da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e da Organização para a Cooperação Islâmica (OSCE). É também um candidato oficial para a adesão à União Europeia. Além disso, é um dos membros fundadores da Comunidade da Energia, incluindo a Organização de Cooperação Económica do Mar Negro e a União para o Mediterrâneo. O nome Albânia, do grego Albania e do latim Albania, aparece pela primeira vez com Ptolomeu c. 90 Canopo c. 168, referindo-se ao país considerado já como região da Ásia Menor, à margem do Cáspio, aparece com Plínio 23 a 79, ademais do fato de que os gentílicos latinos albanenses, albaniaci, albanienses e albani signifiquem, em diferentes situações textuais dos clássicos latinos, os habitantes das duas Albânias acima referidas e ainda da região de Alba Longa, perto do Lácio, na Itália, e de uma Albânia na Tarraconense. A Albânia de que se trata neste artigo parece ter o nome formado da raiz céltica ALP, altura, de que o vocábulo Alpes é cognato. Os albaneses a si mesmos se chamam Skiptars, moradores de terras altas. Origens. Entre o fim da Idade do Bronze e o começo da Idade do Ferro c. 1000 c. Os indo-europeus chegaram à Ilíria, região de litoral recortado e ásperas montanhas, cuja ocupação datava do Paleolítico. A partir do século VII a.C., mantiveram frequentes contatos com os gregos e macedónios, seus vizinhos do sul, sem perder, no entanto, a identidade. Organizaram-se, com o tempo, em uma variedade de principados autónomos, que Filipe
359 a 336 a.C. e Alexandre 336-323 a.C. da Macedônia a anexaram 1. Depois da morte de Alexandre e da fragmentação do seu império, todos esses pequenos estados recuperaram a independência. Épiro. O reino de Épiro, com capital em Jânina, distinguira-se dos demais e conheceu sob Pirro c. 295-272 a.C., da dinastia dos Mulossos, uma era de esplendor. Pirro fez guerra aos romanos e bateu-os, sofrendo perdas consideráveis, em Heracleia 280 a.C. e Ascolo 279 a.C. Daí a expressão, vitória de Pirro. Ocupou depois, por algum tempo, a Sicília. Derrotado em Benevento 275 a.C., Procúrio Dentato abandonou suas pretensões na Península Itálica pela conquista do Peloponeso e morreu em Argos. A Ilíria Romana. No século II a.C., os ilírios caíram sob o domínio de Roma, que fora sempre a vítima principal da sua pirataria no mar. Em 228 a.C., o cônsul Gneo Flávio, quem pôs uma esquadra de 200 barcos no Adriático, com o que a rainha Ilíria Teuta se rendeu. Mas o último rei ilírio do interior não depôs as armas até 168, e só em 27 a.C., desbaratada a resistência popular, pode ser o país reduzido à condição de província romana. vinho, azeite, queijos de cabra e peixe fresco da Ilíria passaram a figurar nos cardápios romanos. Em continuação à Via Ápia, uma grande estrada, a Via Egnácia, foi construída através do território, ligando Dirráquio Durazo a Tessalónica e a Bizâncio. Vínculo importante com a Ásia, por ela chegavam do Oriente joias, brocados, perfumes e especiarias. Esse grande movimento comercial enriqueceu a província. A Polónia da Ilíria, que fora colônia coríntia já em 588 a.C., tornou-se centro cultural de Nomeada. Júlio César mandou que seu sobrinho Otávio completasse ali a sua educação. Em 43 a.C., quando da partilha do mundo pelos segundos triunviros, o rio Ilírio Drino foi escolhido como limite entre os domínios de Marco Antônio Oriente e Otávio Ocidente. Não se extinguiram, porém, com o prestígio e o progresso, os sentimentos nacionalistas do povo ou a sua paixão de liberdade. Otávio foi obrigado a submeter em pessoa os dálmatas do Nordeste c. 35-33 a.C., o que lhe aumentou a popularidade em Roma, e Tibério teve de sufocar uma segunda revolta, ainda pior c. 6-9 d.C. O século I viu a conversão do país ao cristianismo por dois apóstolos, São Asto, de Durres Durazo, e São Donato, de Velor. A província, que lutara bravamente pela preservação da sua personalidade nacional, já se tinha romanizado a essa época e começava a influir nos destinos do império. Acabou por dar no século III vários Césares a Roma, Aureliano, natural de Sírmio, Diocleciano, de Saiona, e Constantino, de Naíço. Com a reorganização do império no ano 379, dividiu-se em duas províncias irmãs, a Ilíria Ocidental e a Oriental, que incluía, além da Dácia, a Macedônia e a Grécia Acaia. Em 395, na Grande Cisão, passaram ambas a integrar o Império Romano do Oriente. Invasões. Dos séculos III ao V, a região foi assolada por sucessivas invasões bárbaras, sobretudo de visigodos e hunos. Nos séculos VI e VII chegaram os eslavos que, em 100 anos, conseguiram transformar completamente a etnia do país. As populações primitivas refugiaram-se nas montanhas mais inacessíveis e os albaneses de hoje são descendentes diretos desses poucos remanescentes que guardaram a pureza da língua ilíria de tronco indo-europeu. O país permaneceu, todavia, sob domínio bizantino até o século IX.
Foi conquistado, então c. 870 pelos búlgaros. Em 1018, foi reconquistado pelos bizantinos Basílio II Bulgaróctono. Nos séculos XI e XII, amiudaram-se as invasões normandas, encabeçadas por Roberto Guiscardo e por seu filho Boêmundo. Roberto tomou Dirráquio em 1082, vencendo a resistência do imperador Aleixo I Comneno. O nome Albânia reaparece então no relato que fez sua filha, Ana Cônina, sobre o episódio disputado do Épiro. O cisma religioso do ano 1054 colocou certas áreas do norte sob a influência da Igreja Romana. Os senhores feudais da região ganharam, assim, mais um elemento de diversidade em que basear suas reivindicações de autonomia. A queda de Constantinopla na Quarta Cruzada e a desaparição dos cônenos, cujo império foi tragado pelo latino do Oriente, levaram à criação na Albânia de principados independentes. O mais importante foi o do Épiro, fundado 1204 por Miguel I Comneno Ducas, que compreendia não só o território do antigo Épiro de Pirro, mas quase toda a atual Albânia e algumas áreas circunvizinhas. Seu sucessor, Teodoro Comneno Ducas destronou o imperador latino, legitimamente eleito, Pedro de Curtina, e capturou-o quando se ia a caminho de Constantinopla para a sua sagração. E fez-se coroar em Salónica. Mas foi derrotado logo em seguida, também no caminho de Constantinopla, por João Asen II da Bulgária. O perdido disputado foi reconstituído depois da morte de João por Miguel II Comneno Ducas, mas teve vida efêmera. Em 1264, Miguel VIII Paleólogo reincorporou-o ao Império Bizantino. Desde 1261, toda a região era reclamada por Carlos de Anjou, irmão de São Luís e rei de Nápoles. Em 1269, instalou-se em Vlore. Em 1272, proclamou-se rei da Albânia. Foi o primeiro a assumir tal título. No século XIV, o país caiu sob o domínio dos sérvios e se integrou no império de Estevão Úresis IV. À sua morte 1355, a Albânia fragmentou-se mais uma vez. Dos pequenos reinos então formados, os mais importantes parecem ter sido os de Tópia, Blascha e Shpta. Suas lutas internas e rivalidades com Veneza levaram à intervenção dos turcos, inimigos dos venezianos. Os turcos. Os excessos da ocupação otomana provocaram revoltas esporádicas e locais. A aparição de um chefe carismático, George Kastrioti Skanderbeg, canalizou a insatisfação popular numa verdadeira guerra santa contra o crescente. O Papa Pio II, Piccolo Ornini, fez apelos em favor dos albaneses junto aos reis da cristandade e pregou uma nova cruzada. Mas a falta geral de entusiasmo pela ideia, evidente no Congresso de Mantua 1450, abortou o projeto. A oportunidade para a sublevação nacional foi a Guerra Turco-Húngara de 1443. Murad II, de quem Skanderbeg fora ironicamente o favorito, enviou contra ele o seu melhor general. Batidos na fronteira, os turcos acabaram por firmar uma trégua 1461. Teve curta duração. Em 1466 e 1467, os turcos voltaram e por duas vezes puseram sítio a Croia Kruja. Da primeira, o próprio sultão, já a essa altura Maomé II, o Conquistador, comandou o ataque, com 200.000 homens. A praça resistiu. A oportunidade para a sublevação nacional foi a Guerra Turco-Húngara de 1443. Murad II, de quem Skanderbeg fora ironicamente o favorito, enviou contra ele o seu melhor general. Batidos na fronteira, os turcos acabaram por firmar uma trégua 1461. Teve curta duração.
Em 1466 e 1467, os turcos voltaram e por duas vezes puseram sítio a Croia Kruja. Da primeira, o próprio sultão, já a essa altura Maomé II, o Conquistador, comandou o ataque, com 200.000 homens. A praça resistiu. Skanderbeg Tratado de Gaeta, 1451 tinha assinado uma aliança de vassalagem com Afonso I de Nápoles, V de Aragão. Não estava completamente só. E, enquanto foi vivo, a Porta não conquistou a Albânia. Morto em 1468, invicto, mas velho e doente, o domínio otomano se estendeu rapidamente sobre todo o país. Foi uma dominação cruel. Os séculos XVI e XVII viram a conversão das populações terrorizadas ao Islã, o recrutamento forçado para os exércitos do sultão, a imigração em massa para a Sicília e a Calábria. Os antigos principados autónomos foram submetidos a pachas e esses muitas vezes usaram em seu proveito a revolta larvada da população local. Vários deles tentaram fazer-se independentes. A morte de Skanderbeg tivera outra consequência, a expansão das possessões venezianas. Veneza, que já era senhora, desde o século XV, de Durres e Scutari, anexou, então, a maior parte do Principado de Croia Kruja. Agora, com a chegada dos turcos, foi obrigada a ceder-lhes tudo, primeiro, Scutari e Kruja, depois Durres. Sob a ocupação turca, a Albânia conheceu um longo peno de estagnação. A administração apoiou-se de início numa rede de feudos militares não hereditários. Mas aos poucos deixou-se envolver pelos grandes proprietários fundiários, de que passou a depender e cuja riqueza passava de pai para filho, o que eternizava o sistema. Só no século XVIII o país começou a sair da imobilidade. Houve um surto de atividade económica, embora fraco, e alguns principados conheceram certo florescimento. O mais notável foi o de Janina, nas montanhas do sul, onde Ali, Pachá de Tebelen, que se fizera senhor do Épiro, construiu estradas e promoveu a indústria. O sultão marchou contra ele em 1813. O cerco de Janina durou 2 anos, 1820 a 1822, e poderia ter durado mais, se Ali não fosse assassinado à traição durante uma conferência com Khurshid Pachá, comandante das forças da Porta. Em 1830 houve o massacre de Monastir. Em 1831, a tomada de Shikoder, que fora sede, até 1796, do Pachá Karamamut. Em 1839, as reformas chamadas de Tanzimat, que instalaram um novo modelo de administração. Em 1847, a revolta geral dos albaneses contra os turcos. O movimento de independência. O Congresso de Berlim 1877 a 1878, que mudou a face da Europa, deu terras da Albânia ao vizinho Montenegro. Com o assentimento dos turcos, os albaneses formaram urna Liga de Prizren contra a expoliação, e as potências puseram navios no mar Adriático em apoio a Montenegro. Reconhecendo, tardiamente, que a luta era, no fundo, pela independência, os turcos apoiaram a esquadra, e os albaneses perderam os portos de Antivardi e Dulcinho. O movimento nativista procurou, então, outros caminhos. Fundaram-se escolas para a difusão da língua, editaram-se livros, e veio a lume o primeiro jornal, Drita. Mas a Liga de Prizren teve de ser dissolvida. A Revolução dos Jovens Turcos 1908 deu novo ânimo aos patriotas, que passaram a reclamar uma Albânia autónoma no seio do Império. As guerras balcânicas de 1912 punham em perigo o território nacional, que era cobiçado por montenegrinos, sérvios e gregos.
O velho diplomata Ismail Kemal Vlori, depois de assegurar apoio das capitais europeias, proclamou a independência 28 de novembro de 1912 em Vlore, tendo sido escolhido para encabeçar o governo provisório. A Conferência de Londres de 1912 a 1913 reconheceu o fato e pôs a Albânia neutra sob a proteção das grandes potências. Kosovo ficou, todavia, com a Sérvia, embora tivesse uma população de 800.000 albaneses. A fronteira com a Grécia foi determinada por um protocolo posterior de Florença 1913. As potências indicaram Guilherme de Uid, príncipe renano, como rei da Albânia. Não conseguiu governar. Os gregos tomaram Girocastero, os montenegrinos Scutari e uma revolta de inspiração turca rebentou em Tirana. O soberano, que assumira em março de 1914, retirou-se em 3 de setembro. Em agosto tinha começado a Primeira Guerra Mundial. Assediada por todos os lados, apesar de neutra, a Albânia foi ocupada pelos beligerantes até 1918. Na Conferência de Paris, o presidente Wilson impediu a partilha do seu território entre os vizinhos, mas só na Conferência dos Embaixadores 1921 foram reconhecidas como válidas as suas fronteiras de 1913. Desde 1920 tinha formado governo próprio, sob Suleiman Delvina, escolhera Tirana para capital e entrara para a Sociedade das Nações. As forças de ocupação deixaram, então, o país, primeiro os aliados, franceses e italianos, por fim os iugoslavos. Não foram fáceis os primeiros anos do pós-guerra. A única figura notável é a de Ahmed Zugo, jovem senhor feudal do Mati, chefe do clã dos Zugoli, que se fez ministro do interior de 1920 a 1922 e primeiro-ministro de 1922 a 1924. Uma revolução liberal derrubou-o em junho, mas em dezembro voltava ao país com recursos e homens reunidos na Iugoslávia. Aliou a Albânia à Itália por 2 tratados 1926 a 1927 e, um ano mais tarde, passava de presidente da República a rei, como Zoghi. Sua carreira se confunde, até 1939, com a história da Albânia. Ditador, restabeleceu a ordem, mas governou apoiado na gendarmaria e nos latifundiários. A Itália, que investira grandes capitais no país, fundara e financiara o Banco Nacional da Albânia 1925. Financiou também a ditadura com empréstimos sucessivos, por motivos políticos. Ao fim, Mussolini resolveu intervir. Depois de apresentar uma lista de exigências extremas, como a união aduaneira e o estacionamento de forças armadas, invadiu o país na sexta-feira da Paixão de 1939. Zog fugiu e uma assembleia fantoche deu a coroa da Albânia a Vítor Emanuel III. A ocupação italiana durou de 1939 a 1944. O país foi colonizado e adaptado ao modelo fascista. Em 1940, serviu de base à conquista italiana da Grécia. Em 1941, ao ataque alemão. Deu-se nesse ano o atentado de Vasil Lacy contra o rei da Itália, em visita oficial. 30 é que a resistência não esmorecera, apenas se tinha recolhido à clandestinidade. Aí formou-se, em 1941, uma Frente Nacional Libertadora, sob chefia comunista Enver Hoxha. Outro grupo, igualmente antifascista e antizoguista, mas não comunista, arregimentou-se sob a chefia de Midat Freskri Frente Nacional. Em 1943, graças aos esforços aliados, os dois movimentos se uniram num Comitê de Salvação Pública Acordo de Mucas, que Hoxha abandonou, mais tarde, por influência de Tito. Abbas Kupi, até então aliado de Hoxha, separou-se dele e formou um terceiro grupo, antifascista mas zoguista, os Legaliteti.
À rendição italiana, 1943, seguiu-se a proclamação pela Alemanha da independência da Grande Albânia étnica e a luta pela hegemonia entre os diversos movimentos da resistência. A OXA venceu. Em 1944, era fundado um Comitê Antifascista da Revolução Nacional. A OXA tornou-se comandante-chefe do Exército Clandestino de Libertação Nacional, que expulsou os remanescentes alemães enquanto o comitê se transformava em governo provisório e obtinha reconhecimento internacional. Em 1945, as eleições gerais para a Assembleia Constituinte deram maioria maciça à OXA, e o Partido Comunista assumiu o poder. A Albânia voltara às fronteiras de 1913. Período socialista. A reconstrução foi penosa e a repressão interna sem quartel. A Constituição de 1946 criou a República Popular da Albânia. 10 anos depois, o país era admitido na Organização das Nações Unidas. Sua política moldou-se de início à da ex-União Soviética, a ponto de romper com a Iugoslávia em 1948. Mas já em 1961, ao tempo de Khrushchev, rompe-a com a ex-União Soviética. A partir daí, a Albânia seguiu a linha chinesa. Em 1968, o país retirou-se do Pacto de Varsóvia, ao qual aderirá em 1955. A hostilidade contra a Iugoslávia permaneceu aguda. Em dezembro de 1976 entrou em vigor uma nova Constituição que declarava a Albânia uma república socialista popular e reafirmava a política de autossuficiência. O governo albanês foi o único a recusar a destalinização em 1956. A Albânia era a ditadura mais severa da Europa. O governo implementou reformas destinadas à modernização económica e alcançou resultados significativos na industrialização, desenvolvimento agrícola, educação, artes e cultura, o que contribuiu para um aumento geral do nível de vida. Em 1978, a Albânia rompeu relações com a China, pondo fim a um longo processo de cooperação que se iniciara em 1963 com uma visita à Tirana do primeiro-ministro Zhou Enlai. O rompimento com a China acentuou o isolamento internacional da Albânia, que só voltaria a normalizar suas relações internacionais no final dos anos 1980. A década de 1980. Em dezembro de 1981, Mehmet Sheu, chefe do Conselho de Ministros, primeiro-ministro desde 1954, foi morto num atentado. Adil Sarsari, vice de Sheu, assumiu o governo. Em setembro de 1982, as autoridades frustraram uma tentativa de invasão do país por um grupo de exilados albaneses. Em novembro, Ramiz Alia substituiu Rex Ileshi na liderança do Presidium da Assembleia do Povo. No ano seguinte, diversos ex-ministros foram executados. Enver Hoxha morreu em abril de 1985 e Alia sucedeu-lhe como primeiro secretário do Partido do Trabalho da Albânia PPSH. Em março de 1986, Nekamish Hoxha, viúva de Hoxha, foi eleita líder do Conselho Geral da Frente Democrática da Albânia. Alia foi reeleito primeiro secretário do PPSH em novembro de 1986 e presidente do Presidium da Assembleia do Povo em fevereiro de 1987. Nessa mesma data, Sarsari foi renomeado chefe do Conselho de Ministros. A queda do regime socialista. Em 1989, a onda de mudanças que varre a União Soviética e a Europa Oriental chegou à Albânia, com as primeiras manifestações antigovernamentais e tentativas de fuga em massa do país.
A insatisfação política era alimentada pelo agravamento da crise económica, na qual os velhos problemas da baixa produtividade, da ineficiência e da obsolescência tecnológica viram-se agravados nessa época por uma prolongada seca que, além de fazer cair o produto agrícola, reduziu drasticamente a geração de energia elétrica. A democratização da Albânia começou em 1990 e avançou em ritmo célere ao longo de 1991. O colapso do comunismo, que ameaçava provocar a desintegração política, social e económica do país, refletiu-se num episódio de fevereiro de 1991, quando uma multidão derrubou, na praça principal de Tirana, a estátua do ex-ditador comunista Enver Hoxha. A partir de 1990 o governo começou a reorientar o país rumo à economia de mercado e a reintegrá-lo à economia mundial. Após conceder maior autonomia financeira às empresas, com salários baseados na produtividade, e anunciar a intenção de acabar com os subsídios estatais aos alimentos, o governo divulgou a realização de negociações com vistas à entrada do país no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial. Também foi aprovada uma lei de proteção aos investimentos estrangeiros e anunciada a criação do Banco Ilíria, uma joint venture com capitais suíços. Em 1991 foi estabelecido o Comitê para a Reorganização da Economia, destinado a promover a privatização das empresas estatais. Na arena política, o governo do PPSH tentou, a princípio, dosar o ritmo das reformas para não perder o controle da situação. Em 1989, promoveu uma anistia limitada de presos políticos, permitiu a apresentação de até 3 candidatos nas eleições para a Assembleia do Povo, promoveu a reforma judiciária, com a recriação do Ministério da Justiça extinto em 1966, liberou as viagens de férias ao exterior, regulamentou o direito à livre manifestação e marcou nova eleição parlamentar para o início de 1991. Tais paliativos, contudo, não impediram que a hegemonia dos comunistas fosse em breve atropelada pelos fatos. Premido por uma sucessão de greves e manifestações em todo o país, além da fuga de 15.000 pessoas, até meados do ano 46.000 outras deixariam o país, o governo autorizou, em dezembro de 1990, a criação de partidos de oposição. Dias depois nasceu a primeira agremiação oposicionista, o Partido Democrático da Albânia, PDSH, e ampliou os expurgos dos seguidores da linha dura nas fileiras do partido oficial. Em fevereiro de 1991 Alia substituiu o primeiro-ministro Adil Sarsari pelo reformista Fatos Nano e anistiou todos os presos políticos. A eleição parlamentar de 1991, a primeira a ser disputada no sistema pluripartidário desde 1923, trouxe em seus resultados eleitorais um impasse político. Embora os eleitores das cidades votassem em peso na oposição, os comunistas do PPSH conseguiram vencer o pleito com o voto das regiões rurais, onde se concentrava 63% da população. Tal resultado gerou uma série de protestos, os mais graves na cidade de Shkodër e greves que, juntos com o boicote da oposição liderada pelo PDSH, acabaram por causar em junho a substituição do gabinete de Nano por um governo de salvação nacional liderado por Ili Bufi. O PPSH mudou seu nome para Partido Socialista da Albânia PSSH e, sob a liderança de Nano, que substituiu Alia na presidência do partido, passou a defender a economia de mercado. O país, por sua vez, também mudara de nome em março, quando passou a chamar-se República da Albânia, com a eliminação dos adjetivos socialista e popular. Em 1992, os eleitores rurais finalmente abandonaram os candidatos comunistas e contribuíram para a vitória do PDSH na eleição parlamentar de março. O país passava, então, por grandes dificuldades económicas e sociais, com o fechamento de numerosas fábricas, hiperinflação e uma taxa de desemprego da ordem de 70%.
quase todos os alimentos disponíveis provinham da ajuda externa, os hospitais não tinham remédios e a criminalidade alcançava proporções epidêmicas. Em 1997, a falência de um esquema financeiro fraudulento respaldado pelo Estado, que prometia lucros anuais de até 300%, causa prejuízos à população. O PSSH, oposicionista, lidera protestos em Tirana. Há confrontos, nos quais morrem pelo menos 3,5 mil pessoas. Mais de 15 mil se refugiam na Itália. Para pôr fim à crise, a eleição parlamentar é antecipada. O PSSH vence e o então presidente Sali Berisha renuncia. O Parlamento da Albânia elege Recep Mesdani como o novo presidente, enquanto que Fatos Nano, seu co-religionário, é indicado como o novo primeiro-ministro. Conflito com o Kosovo. Em 1998, o assassinato do deputado Hasan Hasdari, líder do PDSH, provoca distúrbios na capital. Acusado de envolvimento no crime, Nano renuncia e é substituído no cargo por outro co-religionário, Pandel Imasco. No mesmo ano, a escalada de violência na província iugoslava do Kosovo leva milhares de kosovares de etnia albanesa a se refugiar na Albânia. A eclosão desses conflitos traz à tona o projeto de uma grande Albânia, país que encerraria em suas fronteiras os albaneses da região. Os bombardeios da Organização do Tratado do Atlântico Norte OTAN e Iugoslávia, a atual Sérvia. Em março de 1999, aumentam o fluxo de albaneses kosovares para o país. Século XXI. Em 2002, Alfred Moisio é eleito presidente e indica novamente Fatos Nano para primeiro-ministro. O PDSH vence a eleição parlamentar de 2005 e nomeia o ex-presidente Sali Berisha como primeiro-ministro. Nesse mesmo ano, a União Europeia sela Acordo de Estabilização e Associação com a Albânia, o que representa o primeiro passo para a eventual entrada do país na comunidade. Em junho de 2007, a visita do presidente dos Estados Unidos, George Walker Bush, causa comoção nacional. Albaneses do Kosovo atravessam a fronteira para ouvir Bush defender a independência do país, que formalmente ainda é um território pertencente à Sérvia. O Parlamento da Albânia elege em julho Bamir Tupi PDSH novo presidente da Albânia. Em seu primeiro discurso como presidente, Tupi também defende a independência do Kosovo. Em dezembro, o governo anuncia que pagará, a partir de 2008, um total de 417 milhões de euros às famílias de 2.000 pessoas mortas e 15.000 presas pelo regime de Enver Hoxha. Em 17 de fevereiro de 2008, a Albânia saúda a independência do Kosovo, declarada unilateralmente nesse dia. Em abril de 2009, o país é admitido oficialmente junto com a Croácia na OTAN. No mesmo mês, Berisha formaliza pedido de adesão à União Europeia, que condiciona o ingresso do país a progressos na administração estatal e no combate à corrupção. Na eleição parlamentar de 2009, o governista PDSH e seus partidos aliados vencem por estreita margem, conquistando 70 cadeiras das 140 em disputa, contra 66 do PSSH. Observadores internacionais criticam irregularidades no pleito, o que prejudica as aspirações do país de ingressar na UE. Por favor, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Obrigado por assistir este vídeo. Deus abençoe.